A grande questão, voltando agora para o fim da sua pergunta, o que gera doença nesse confronto com o mandamento? Quais as doenças identificáveis? Não tem, elas ganham todas as formas possíveis de acordo com o indivíduo. Não é? Não dá para você dizer esse tipo de coisa gera isto em todo mundo, não. É como em qualquer outra situação, você não pode nunca dizer que um trauma vai gerar o mesmo resultado em todas as pessoas. Em cada pessoa um trauma vai gerar um produto diferente, porque vai encontrar um indivíduo diferente que vai processar o trauma diferentemente. A mesma coisa é com o processo do mandamento, mas de um modo universal, eu diria o seguinte: toda transgressão consciente ao mandamento, tudo aquilo que é mandamento e que eu transformo num delito, ou seja, no enfrentamento consciente daquilo que eu sei que é bom e verdadeiro e que seja vontade de Deus, gera no mínimo uma culpa enorme no indivíduo, com sentimentos de culpa que vão latejar dentro dele, que vão produzir neuroses no mínimo. E a médio prazo vão deixá-lo paranoico, com manifestações distintas de paranoia. Porque culpa sempre gera neurose e paranoia. É só uma questão de tempo, ela se avoluma para produzir. Outra consequência disso é que se ele se habitua a transgredir, ele vai tendo que se anestesiar para poder aguentar a transgressão. Nesse processo de autoanestesiamento, ele vai se cauterizando, ele vai se dessensibilizando. Aí chega um ponto em que ele joga para o inconsciente e para níveis de latejamento quase indetectável essa culpa que agora foi supressa conscientemente por ele através de meios os mais diversos. Ele diz: não era coisa da religião, era coisa de velho, era coisa do papai e da mamãe, era coisa de um mundo antiquado, era coisa de... E muita coisa era mesmo, mas quando se trata de mandamento de Deus, passa o céu e a terra, mas aquela palavra não passará e não morrerá, e ela é espada, e ele não vai se enganar com ela, ele vai se ferir todinho brincando com ela. Então, mas ele cria primeiramente esses mecanismos, aí aquilo entra nele, fica como um resíduo muito sutil e latente. Enquanto isso, ele tem duas alternativas se ele continua no mesmo caminho. Ou ele vai psicopatologizar a existência dele, ele vai ficando meio psicopata, e psicopatia se manifesta em níveis muito sutis. O cara não tem que virar um serial killer, matador, nem nada disso. Hoje se sabe que para cada 10 pessoas, pelo menos uma carrega uma psicopatia latente. O que é isso? É uma incapacidade de se sentir, de se condoer, de se importar, de assumir responsabilidade pelo que provocou. É um andar sem sentir, é um consentimento a expulsões particulares e pessoais, é uma autoindulgência que não tem no outro nenhuma referência de incômodo. Por isso o extremo maior disso é o psicopata, que mata e não sente absolutamente nada. E continua matando sem sentir. E até quando ele pede perdão, como Ted Bundy, depois de ter matado mais de 33, ele pede perdão, você vê, cerebralmente. Ele pede perdão porque a leitura, um advogado como ele era, do conjunto de valores da sociedade, sabe que ele fez mal a muita gente, então ele pede: olha, perdão porque eu sei que eu gerei muita dor para muita gente. É só o que o cara pode dizer, mas você não sente nem a pobreza do remorso, quanto mais a profundidade do arrependimento. Então, o pior desses males, quando o indivíduo entra num processo deliberado de transgressão ao mandamento, é que vai gerar ou culpa neurótica e depois paranoia, ou vai gerar anestesiamento. E o anestesiamento é o ingresso na psicopatia. E quando o cara se acostuma, ele desaprende a dor, a saúde da dor, a saúde da culpa, a saúde da constatação da transgressão, a saúde do juízo de Deus. Tudo isso é bênção.
Tudo isso é salvação. Verdade. Fica sem isso o bastardo, o que se desfiliou do amor de Deus, pela insistência na transgressão. Esse é um estado horroroso. Embora no exterior esteja maravilhoso. Embora o cara Perfeito. fique lá, frequente igreja, cante no coral, pregue, faça tudo, mas Seja dentro, pastor. dentro ele não tem nada, ele morreu e não sabe, ele é absolutamente perdido enquanto participa do presépio e do circo das exterioridades, né?